Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Alô, reverendo! Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Espero que hoje dê certo, né? Bom, pessoal, a gente está aqui hoje para fazer uma live muito interessante. O tema é o que é ser reformado. Em virtude da teologia reformada está crescendo no Brasil e muita procura, muito interesse, nós resolvemos fazer sobre esse tema para tirar algumas dúvidas de vocês e mostrar o que é ser reformado e o que não é, e as grandes vantagens e o grande benefício que isso tem trazido para a igreja brasileira. E nós vamos contar aí com a sabedoria, com a experiência do reverendo Weber, aquilo que tiver dentro do alcance dele, ele responde. Aquilo que não tiver, ele fala como Calvino, uma douta ignorância. Boa, boa. Bom, vamos começar. Reverendo, podia falar para o pessoal, dar uma introdução, o que é ser reformado? Tá. Eu acho que essa pergunta, Paulo Júnior, primeiro, saudar a todos que nos ouvem, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de uma conversa boa, pelo seu convite, e aos nossos ouvintes aí pedimos que seja uma live abençoadora para todo mundo. Amém. Esse tema, ele é um tema bastante interessante por causa do interesse, como você falou, em relação à teologia reformada, e eu diria que ele tem vários contornos e por isso não se responde de uma vez só. Então vamos tentar, pelo menos, introduzir pontos que são concernentes à teologia reformada. Perfeito. Então a teologia reformada, ela é uma teologia que historicamente é derivada de um ramo do protestantismo que foi conhecido muito mais por uma tradição antes do que por uma pessoa, que é uma coisa legal para os nossos ouvintes aprenderem. Embora João Calvino seja um nome bastante conhecido, uma espécie de luminar, né, do começo da teologia reformada, a grande verdade é que ela nunca teve alguém como referência única. Olha que curioso, enquanto os luteranos, no livro de documentos oficiais deles, eles têm confissões de Lutero, Calvino nunca foi colocado numa posição diferenciada, como se ele estivesse acima dos demais, não é? É por isso que a tradição reformada, ela se alastrou na Europa, ganhando diversos professores e diversas referências de diversas cabeças. Então ela começa na Suíça, né, com nomes como Ulrico Zwinglio, Henrique Bullinger, como João Calvino, Teodoro Beza, e tantos outros nomes, né, Pedro Martin Vermigli, Martin Butzer, e tantos outros nomes que são conhecidos da época da Reforma, e outros pouco conhecidos, mas que se alastrou. Então, eu dou essa introdução histórica para dizer para os nossos ouvintes o seguinte: se você quer aprender o que é ser reformado, não escolha uma pessoa para ouvir. Ótimo. Entenda que nós estamos falando de uma tradição com várias vozes desde o passado, inclusive no presente. Isso é legal porque isso enriquece o nosso entendimento. Senão a gente se torna seguidor de um. E o único que a gente segue é Cristo, não é? Os intérpretes reformados são vários, tá? Mas é interessante a gente falar disso. Trata-se de uma tradição antes do que uma denominação, ou uma pessoa, ou um teólogo destacado. Então, ser reformado é ser, ou historicamente falando, é vir dessa tradição que começou na Suíça no século XVI e se alastrou por Europa e depois por vários lugares. Mais um detalhe histórico que é legal o nosso povo saber, porque depois a gente pode conversar mais de teologia, mas eu acho que essa introdução histórica é interessante, é que, historicamente, nós podemos falar de duas grandes alas da tradição reformada. Tem uma ala mais continental, que ficou mais no continente europeu enquanto unidade geográfica, e a ala britânica, que é das ilhas britânicas ali, não é? Inglaterra, Escócia, Irlanda. Por que existe esse diferencial? Porque as Ilhas Britânicas, por estarem um pouco separadas do continente, elas desenvolveram algumas peculiaridades. Não significa que eles não têm muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum. Mas existem alguns aspectos que são próprios das Ilhas Britânicas e outros que são do continente. Então isso faz com que a tradição tenha duas vertentes bem conhecidas. E elas dialogam e se alimentam.
Tá? Então acho que essa introdução histórica é legal para o nosso povo saber de onde vem isso, esse reformado. Perfeito. Mas trazendo para os nossos dias, a intenção da reforma era trazer a igreja para debaixo da autoridade bíblica, ou seja, cada aspecto da igreja debaixo da autoridade bíblica. Poderíamos dizer que ser reformado também é ser bíblico? Sim, ser reformado é ser bíblico, e mais ainda, é mais do que ser bíblico, porque todos, a princípio, buscam, pelo menos teoricamente, buscam interpretar as escrituras, todos aqueles que se dizem da tradição cristã. Mas o ser reformado, ele leva muito a sério a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus e a teocentricidade da nossa vida e da nossa fé. Então isso aqui é muito chave em ser reformado. O reformado vai pensar em culto, ele vai pensar em pregação, ele vai pensar em teologia, ele vai pensar em boas obras, ele vai pensar em várias coisas, em santificação, tudo tendo a Deus no centro. Então essa teocentricidade da teologia e da prática reformada é chave, é um dos marcos. Então você está certíssimo, a volta às escrituras, saindo, rompendo com todo tradicionalismo, sacramentalismo católico romano, medieval, mas ao fazer isso, enxergando que Deus tinha que ser trazido para o centro da nossa fé e prática. Amém. Perfeito, perfeito. Tá? Bom, a reforma também foi sintetizada em mais ou menos 5 postulados, muito conhecidos, que é sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Ser reformado é mais do que os 5 solas? Sim, mas não é menos. Então deixa eu falar que tem que envolver os 5 solas, mas é mais do que 5 solas. Então vamos falar está um pouquinho parte dos 5 solas, né? Claro. Isso, não pode ser menos. Se for menos, não dá para ser reformado. Então vamos colocar que os 5 solas, eles abrangem marcos da reforma protestante. Mas como a reforma protestante teve diferentes vertentes, então esses são pontos que deveriam aliar diferentes grupos advindos da reforma, protestantes tradicionais, né? Então assim, ser voltado para a escritura como regra única de fé e prática significa eu não aceito tradições de homens como tendo o mesmo pé de igualdade na hora de definir questões de fé e de vida cristã. Então, isso aí o reformado aderia a isso, mas não era o único que aderia a isso, né? A mesma coisa com a solus Christus, a salvação vem através dos méritos de Cristo somente, e não dos santos, ou no caso de Maria, que eram crenças da teologia romana, né, católica romana, que os protestantes rejeitaram. Então, todos esses 5 pontos que você colocou, eles resumem, para quem não sabe, esse é um resumo do século XX, tá? Sim. Os 5 solas, eles não aparecem antes do século XX, a gente não tem nenhum registro. É mais ou menos um resumo de historiador, vamos dizer assim, tentando destacar grandes bandeiras da reforma. E o reformado, então, tem que defender essas bandeiras. Mas, agora para fechar a resposta, porque eu acho que a sua pergunta foi mais específica no que diz respeito a se reformado é igual a isso. Então não é mais do que isso. Inclusive, em 2017, quando a gente comemorou os 500 anos da reforma, muita gente fez cultos em agradecimento a Deus e conferências e por aí vai. Muita gente falava assim, pastor, a nossa igreja é reformada, a gente está falando dos 5 solas. E eu costumo dizer, olha, que bênção que você está falando dos 5 solas, não é ruim. Mas ser reformado é mais do que isso, porque tem gente que é protestante, defende os 5 solas, mas não é reformado. Então, 5 solas, vamos colocar assim, de uma maneira bem visual. 5 solas é bem abrangente, bastante gente cabe aqui dentro. Mas o reformado tinha que caber aqui dentro, e outros defendem. Mas na prática, e eu termino com isso, na prática, infelizmente, muitos evangélicos não têm nem defendido os 5 solas. E é por isso que as pessoas, Paulo Júnior, têm identificado reformado com esses pontos. Eles chegam numa igreja e falam assim, o pastor fulano de tal, ele prega as escrituras e só as escrituras. Ele é reformado. Eu não quero condenar um irmão desse, porque ele está descobrindo uma coisa que ele não descobre em outra igreja evangélica. Entendeu? Sim. Esse é o problema. Perfeito, perfeito, perfeito. Outra coisa, muitas pessoas também querem reduzir a ideia de ser reformado ao tradicionalismo. Ser reformado é ser tradicional, né? Ser reformado é mais do que ser conservador e tradicional?
Sem dúvida, mas, de novo, precisa envolver um elemento de tradição. Por quê? Vamos falar de um negócio agora interessante para o movimento evangélico. O movimento evangélico, ele sofre de um mal quando ele acha que ser evangélico significa não ter tradição, porque tradição é coisa de católico. Esse é um costume entre muitos evangélicos, tá? Perfeito. A gente não tem tradição, porque tradição é coisa de católico. Nós somos evangélicos, a gente olha para a Bíblia e a Bíblia só. Veja, os reformados nunca foram soberbos de pensar que tinham que interpretar a Bíblia de acordo só com a sua geração. Isso é uma soberba. A gente precisa aprender a dialogar com homens do passado. Isso é levar em consideração a tradição. Tá? Então, assim, quem acha que tem o Espírito e vai olhar para a Escritura e vai entender tudo que tem da Escritura sem precisar aprender com homens da história, na verdade se coloca numa posição soberba. Ele acha que ele está sendo evangélico, ele acha que ele tem o Espírito, ele acha que ele está sendo mais bíblico, mas na verdade ele está se esquecendo de que Deus nos ensina frequentemente por outras partes do seu corpo, da igreja. E a igreja da qual eu estou falando, Paulo Júnior, não é só a igreja que a gente vê hoje, é a igreja dos séculos, tá? Deus nos ensina através de homens do passado, assim como de homens do presente, não é? Mas então, é importante a gente dizer que antes de falar que é mais do que tradição, ser tradicional e ser conservador, não é menos. Tem que ter vamos dizer assim, não pode ter uma repulsa por tradição, não pode. É importante a gente aprender que tradição em si mesma não é boa nem má. Veja, o tradicionalista, eu vou usar essa palavra agora negativa. O tradicionalista é aquele que interpreta que tradição, porque a tradição é bom. Ah, a gente sempre fez assim? Ah, então é bom. Ah, então a gente sempre fez assim. Sim, né? sim. Ele não questiona algumas das tradições dele para dizer assim, peraí, mas essa tradição não faz sentido. Olha que interessante, a Bíblia tem uma história que ilustra isso. O rei Ezequias foi um dos reis de Judá que fez o que era reto perante o Senhor. Pois o cara quebrou com a serpente de bronze lá dos dias de Moisés, 700 anos depois, Paulo Júnior, que é um negócio mais tradicional, é mais velho que o nosso país. Tá? Tem mais tempo do que o nosso país. Sim. E, no entanto, ele teve que quebrar com aquela tradição. Por quê? Se no passado ela era uma lembrança da redenção de Deus no deserto, né, essa serpente estava virando motivo de adoração idólatra. Perfeito. Então ele teve que quebrar. Tá? Então, o reformado, ele não é avesso à tradição, mas ele não é necessariamente alguém que engole a tradição só porque é tradição. Perfeito. E ele não é alguém que quer engessar as coisas e manter as coisas como estão, porque ele é um conservador. Não, ele precisa sempre avaliar o que foi conservado, a tradição, para ver se ela bate com as escrituras. Ele vai descartar algumas, ele vai remodelar outras, Perfeito. e ele vai dizer assim, vamos manter outras. Então eu quero fechar com um exemplo de tradição que é legal a gente fazer. Vamos pensar em música. Mais tarde na live a gente pode falar mais disso. Mas vamos pensar em música só para aplicar o aspecto de tradição conservadora. Não é verdade que música antiga é melhor, necessariamente. Tem muita música antiga que é ruim, tá? Sim. Que é ruim. E não tem problema em falar isso. Por outro lado, essa cultura da inovação, que é muito comum no nosso meio, perde de vista que a gente poderia cantar algumas das músicas que os nossos antepassados cantaram. Que seria muito legal. Sim. Já pensou? A Dona Mariazinha, com 80 anos de idade, né? Tô inventando aqui, a Dona Mariazinha entra no templo e ela ouve lá na igreja do pastor Paulo Júnior, ela ouve uma música que ela cantava quando ela era menina. Que coisa gostosa. Perfeito. A gente tem que nutrir, infelizmente, nesse mundo de produtividade e troca e mudança, a gente perdeu de vista que tem certas músicas que têm que ser mantidas porque elas conectam gerações. Perfeito. Então, olha que legal a gente preservar boa tradição, ao mesmo tempo que algumas antigas a gente fala, essa não dá, porque essa não bate com a nossa fé. Então a gente tem que ter esse tipo de crivo, tá? Claro, ótimo, excelente. Agora vamos entrar em outra pergunta já um pouco mais picante. Ok. Nós sabemos que o calvinismo muitas vezes é definido por 5 pontos, né? Sim. Os 5 pontos da tulipe. A depravação total ou radical, a eleição incondicional ou soberana, a expiação particular ou eficaz, a graça irresistível ou chamada eficaz, e a perseverança dos santos ou a preservação eterna.
que é o escopo, basicamente, da teologia reformada. Entretanto, muita gente pensa que ser reformado significa, se limita apenas aos 5 pontos de Calvino. Isso é verdade? Ok, não é verdade. Esses 5 pontos eles foram delimitados lá no Sínodo de Dort, em 1618 e 19. Foi uma reação a um grupo dentro da Igreja Reformada Holandesa, que depois vieram a ser chamados de arminianos, mas eles não tinham esse nome, eles eram chamados de remonstrantes, por causa de um documento que eles escreveram, chamado a Remonstrância. E os remonstrantes, eles desenvolveram 5 pontos, e esses 5 pontos, então, exigiram uma resposta da igreja holandesa, que era uma igreja reformada na época. E a igreja holandesa, então, respondeu com 5 pontos. Os 5 pontos, os chamados cânones de Dort, são os conhecidos 5 pontos do calvinismo. Começo do século XVII, 1618, 1619, foi quando se reuniu o Congresso e escreveram esse documento, tá? Esses 5 pontos, eles são, portanto, não um resumo da fé reformada. Eles são, na verdade, uma resposta a uma polêmica que houve dentro da Igreja Reformada da Holanda. Só te cortando, por isso que é Sim. interessante o pessoal saber que esses 5 pontos não foram formulados porque eles não tinham nada que fazer. Na verdade, os primeiros 5 pontos foram criados pelos remonstrantes, pelos arminianos. Isso. E esses 5 foram, vamos dizer assim, limitados em 5, porque foram uma resposta contra os 5 pontos deles, né? Veja, exatamente. Os reformados nunca intentaram reduzir a fé em 5 pontos. Tá? Isso aí, inclusive, se você quer entender melhor o que é a teologia reformada, você tem que ir para uma confissão de fé reformada, que aí vai tratar de doutrinas desde criação, ser de Deus, até o fim dos tempos, escatologia. Porque os chamados 5 pontos eram uma resposta a uma polêmica. Tanto é que eles tratam quase que somente de soteriologia, de doutrina da salvação. Exatamente. Porque esse era o debate. Como é que a gente fala da soberania de Deus, dos efeitos do pecado sobre nós, e como é que Deus trabalha em nós, Pai, Filho e Espírito, para que a gente seja salvo. Esse era o debate. Como esse era o debate, quando eles escreveram 5 pontos, eles estavam respondendo aos 5 pontos dos remonstrantes. Portanto, quem pensa que ser reformado são só os 5 pontos, está limitando demais. No entanto, vou dar o mesmo ponto. É excelente já entender os 5 pontos. Vou dizer que, se a gente entender bem os 5 pontos, mas bem mesmo, você vai ter que ter mais pontos, Paulo Júnior, necessariamente. Perfeito. Sabe por quê? Porque, vamos falar de coisas assim básicas. Imagine o impacto que são esses 5 pontos quando você faz aconselhamento. Imagine o impacto desses 5 pontos quando você faz missões. Entendeu? Perfeito. Então, assim, você tem muitas implicações interessantes, e eu só estou dando 2 como exemplo. Né, que a gente poderia falar quais as implicações dos 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo, sobre missões. Então, e tem muitos, é lindo, né? Mesma coisa com aconselhamento e assim por diante. Então, os 5 pontos não podem ser o resumo, não podem, e quem só conhece os 5 pontos está começando a conhecer. Tá? Essa é a novidade para o pessoal que nos ouve. Poxa, mas eu achei que eu era reformado, eu tenho 5 pontos. Não estou dizendo que você não é, só estou dizendo que você está começando a conhecer. Tem mais para conhecer, tá? Não tô negando que alguém seja porque ele só conhece os 5 pontos. Ele está começando, ele está entrando no conhecimento do assunto. Mas ele necessariamente está tão interligado que ele conecta com outras coisas. Eu fecho com um exemplo, inclusive, dos cânones de Dort. A Dort, por exemplo, tratou de outras doutrinas de maneira corolária ou conectada, tangencial aos 5 pontos que estavam sendo debatidos, porque eles precisavam fazer a amarração com algumas outras coisas. Por exemplo, eles mencionam a questão da aliança, teologia da aliança, né, do pacto. Essa é uma das coisas que entram nos cânones de Dort. Eles mencionam aspectos da justificação pela fé, que eles criam de maneira, os reformados criam de maneira diferente dos arminianos nesse ponto. Então, é interessante porque você acaba conectando com outras doutrinas, porque a nossa fé é um todo coerente, tem que ser, não é? Se tem coisa que não bate na nossa fé, a gente tem que repensar. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, a Escritura fala. Né? Certo, nosso Deus não é Deus de confusão. Então a gente tem que entender as relações entre aquilo que a gente crê, tá bom? Certo. Porque muita gente adota só os 5 pontos, mas tem um método de interpretação diferente, por exemplo.
tem uma maneira de... O princípio regulador do culto. Ou seja, isso é tudo diametralmente oposto. Isso. Então, por isso que ser reformado não se limita apenas à parte soterológica, não é verdade? Isso. Então, os pontos que você tocou, a gente vai mencionar alguns deles mais adiante aí, não é? Porque a gente combinou isso, então claro. O pessoal saiba que a gente já combinou. Mas deixa eu falar de uma coisa que a gente não combinou, mas que é interessante. Veja só, se alguém entende os 5 pontos do calvinismo, entende a depravação do coração humano, e na hora que ele vai falar, por exemplo, de aconselhar alguém ou de motivar alguém, ele fala que nem um descrente, né? Fala do coração do ser humano, das motivações, ouça o seu coração, siga o seu coração, bem Deus coaching. Fala o meu coração, bem a la coaching. Esse cara não entendeu as implicações, Paulo Júnior, né? Ele não está fazendo as ligações, tem que fazer. Se ele crê assim, então como é que ele conecta com as outras coisas da vida cristã? Então isso é importante. Perfeito, ótimo. Bom, agora vamos entrar necessariamente, né, nos desdobramentos da fé reformada. Gostaria que você falasse qual é a visão da pessoa de Deus na perspectiva reformada. Ok. Primeiro, é importante dizer que muito da doutrina de Deus reformada não é uma novidade em relação a pontos da fé que já tinham sido desenvolvidos antes da reforma. Olha que interessante. Quando os reformados falaram de trindade, eles não quiseram desenvolver a roda. Porque eles já tinham a herança dos credos antigos sobre a pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito, tá? Então, você vai ver assim, muito, a gente brinca assim, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola, tá? Por exemplo, se você olhar para documentos da Reforma, da pós-Reforma, séculos XVI, XVII, e você for olhar o que eles dizem sobre Trindade, você vai dizer, mas isso aqui tá parecendo o credo niceno? Exatamente, esse é o ponto. Porque a ideia não era inventar a roda. Então, existem alguns pontos da teologia reformada que são uma apropriação da tradição e um reforço. Porém, agora que veio o tchan, tá? Porém, como eles estavam constantemente pensando na implicação dessa doutrina reformada do ser de Deus, eles passam a aplicar isso de uma forma mais consistente do que outras tradições tinham feito. Então, quando você fala assim, ó, a doutrina de Deus, como ela se aplica, por exemplo, à criação, como ela se aplica, né? Como ela se aplica à doutrina do homem, como ela se aplica. Então, assim, vamos falar da doutrina do homem, que talvez isso ajude o nosso público, né? Muita gente sempre quer ouvir assim, pastor, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, tal do livre-arbítrio sempre aparece nessas conversas de reformar. Então, eu não vou esgotar tudo sobre o assunto aqui, mas eu quero ensinar uma coisa para eles. Eu sempre digo assim, ó, se você entende livre-arbítrio como sendo a capacidade de escolher o que você quiser, todo ser humano tem livre-arbítrio, seja ele crente ou não. Perfeito. Mas, agora vem o ponto em que a doutrina de Deus se conecta. Mas se você entende que livre-arbítrio é autonomia, isto é uma área da sua vida em que Deus não tem nada a ver, querido, então abandona esse seu conceito de livre-arbítrio. Porque é como se fosse uma parte do universo que Deus não controla, entendeu? Deus controla tudo, mas aqui você é autônomo. Né? Esse é um exemplo de alguém que não pensou na doutrina de Deus e as suas implicações para a escolha humana. Tá? Então, quando a gente fala da doutrina reformada do ser de Deus, é que os reformados estavam sempre pensando assim, qual a implicação disso para aquilo que o ser humano faz? Qual a implicação disso para o sofrimento? Por exemplo, tem evangélico que prefere dizer assim, quando acontece sofrimento, Deus não tem nada a ver com a história. Como Deus não tem nada a ver com a história? Né? Sim. Como não tem nada a ver com a história? Se ele é soberano e tem controle sobre tudo, você tem que falar de Deus de alguma maneira, você tem que articular como é que Deus está relacionado a isso. Então você não pode deixar Deus de fora de nenhuma área do universo que ele criou. Nada. E isso que é tão bonito da fé reformada, ela está sempre pensando. Então eu vou dar um último exemplo que é bem legal. Eu gosto de dar isso para jovens, ou gente que está estudando, está na universidade. Eu falo assim, ó, se Deus é um Deus revelador, atenção que isso aqui é legal. Se Deus é um Deus revelador,
Então, não é verdade que tudo aquilo que o ser humano, e ele revela, preciso explicar melhor, e ele revela não só na sua palavra, que a gente chama de revelação especial, mas revela em tudo que ele fez, o que a gente chama em teologia de revelação geral, né? A revelação geral, então a especial é a Bíblia, a revelação geral é tudo na criação, é a revelação de Deus, a gente chama isso de revelação de Deus. Então, se tudo isso é revelação de Deus, significa que quando alguém faz descoberta científica, é porque Deus revelou. Perfeito. Agora, as pessoas não estão habituadas a falar nisso. Para eles, revelação é coisa especial, é o Espírito falar comigo. Porque toda eles não... verdade é verdade de Deus, né, Heber? Sim, mas não é impressionante que Deus possa, como de fato ele faz, ele tira o véu do conhecimento e permite que um pesquisador, até que não seja conhecedor dele, mas descubra algo da criação dele que é verdadeiro. Sabe por que ele está descobrindo? Porque Deus está tirando o véu, Deus está revelando. Então esse é um negócio muito legal. E eu não estou falando isso da minha cabeça, tá? Isso tem na Escritura. Para quem quiser ler, leia Isaías 29, ou perdão, Isaías 28, final do capítulo, versos 23 a 29, lá fala que Deus ensina o fazendeiro como é que ele planta. Perfeito. Ele não está falando de revelação, de Deus falar com o fazendeiro. Ele está falando assim, de quando o fazendeiro ele vai cultivar a terra, ele não tem um jeito certo de cultivar, pois é Deus que ensina ele, é Deus que o instrui. Perfeito. Então é muito legal a gente pensar que a doutrina reformada do ser de Deus, ela tem implicações para todas as áreas, até para a ciência, como a gente está falando. Tá? Então assim, a gente não pode dicotomizar essas coisas. Se o nosso Deus é quem ele é, tudo que a gente faz precisa ter implicações no ser de Deus. Tudo. Amém, amém. Até dentro ainda desse tema, Heber, nós sabemos que a teologia predominante no Brasil, durante muitos anos, fez com que houvesse um reducionismo do ser, do caráter de Deus. E ainda acusa, vamos dizer, a teologia reformada de manchar o caráter de Deus. Eu queria que você respondesse. Teologia reformada, ela compromete ou ela exalta o ser de Deus, o caráter de Deus? Olha, ela faz com que o ser de Deus humilhe quem não gosta da teologia reformada. Sabe por que incomoda muita gente? E a gente tem que falar a verdade, Paulo. Eu não estou falando isso a partir de soberba, não. Né? Eu quero explicar o seguinte. Todas as vezes que a gente estuda um Deus que faz todas as coisas segundo a palavra do seu poder, isso humilha a gente. Né? Se eu falo assim, Senhor, eu gostaria muito de fazer tal coisa, e aí os planos dão errados, eu sou lembrado de que as coisas acontecem segundo o poder e os planos de Deus. Né? Então assim, a soberania de Deus, ela é linda. O ser de Deus é maravilhoso, é perfeito, mas incomoda. Por exemplo, a justiça de Deus. Tem muito evangélico que não gosta de falar da justiça de Deus. Né? Por que ele não gosta? É lógico, porque a gente é pecador, a gente é falho, nada que a gente faz é perfeito. Se a justiça de Deus ela é aplicada perfeitamente, ela acaba com todo mundo. E é isso mesmo, é isso mesmo. É por isso que a gente precisa desesperadamente de Cristo. Amém. Porque a gente não passa no crivo da justiça de Deus, a gente não passa, ninguém passa. Tá? Então, eu acho que exalta, você está certo, né? A teologia reformada exalta o ser de Deus, mas exalta de tal forma que humilha as pessoas. É por isso que elas não gostam. É uma reação de quem está lutando contra um Deus que realmente é tudo que ele é. Né? Olha, e para que as pessoas que nos ouvem, que não gostaram da resposta, tá? Não gostaram, pô, achava que o pastor Heber era legal, mas não gostei da resposta dele, não. Não gostaram da resposta, lembra? Até gente piedosa como Jó teve dificuldades. Levou um tempo para ele aprender isso. Tá? Ele está sofrendo e ele está achando que não está certo. Os amigos estão falando bobagem, mas ele também não se acha merecedor desse sofrimento. Não. E ele quer conversar algumas coisas com Deus. Quando Deus aparece diante de Jó, Deus não dá resposta, só faz pergunta. Não é? Só faz um monte de pergunta. Vá ler Jó 38 até o 40. Aí Jó fica assim, ó. A minha mão foi na boca, é? É lógico, porque Deus fez um monte de perguntas que ele falou assim, meu Deus, eu não tenho como responder. Eu falei bobagem. Então, se até um homem piedoso como Jó luta para entender isso, eu não estou falando esses assuntos a partir de soberba. Estou falando isso porque crer como um reformado significa ser humilhado, é isso mesmo.
Sabe o que meu pai costumava dizer? Ele ainda diz isso, mas eu aprendi isso com ele. Ele falava assim, meu filho, a gente não nasce reformado, reformado é conversão. A gente nasce tudo... ele falou isso mesmo. Excelente. Ele quer dizer o seguinte, não é o natural pensar assim. Não é o natural. Não pense que uma pessoa... Agora, o que é legal para os nossos ouvintes saberem? Se você é um crente novo convertido e tem aprendido teologia reformada, você pode dizer assim, pastor Heber, mas para mim não é difícil. É lógico, porque você está aprendendo isso desde o início. Então é uma delícia. Agora, vai ensinar para crente velho, Paulo Júnior? Sim. Ensina para crente velho que nunca aprendeu isso. Ele mexe na cadeira, ele fala, mas não é possível, não pode isso, mas não é assim, Deus não pode ser assim, porque ele sempre aprendeu um Deus mais parecido com o gosto dele, com a imagem dele. Meu pai falava assim, meu sábio pai disse assim, que Deus nos fez a imagem dele e infelizmente a gente retribui o favor. A gente faz Deus à nossa imagem, não é? Verdade. Então, o Deus que a gente gosta. E não é assim. Deus se revela de uma forma que sempre surpreendeu homens dele. Abacuque. Abacuque tá pasmo com o que Deus está fazendo. Mas ele vai aprender. Jó, Asaf, Paulo. Senhor, tira o espinho da carne. Veja, Deus sempre lida com a gente assim. Ele sempre vai acabando com o nosso orgulho, mas fazendo a gente apreciar mais a beleza dele. Amém. Bom, vamos entrar em outro tema interessante. Muita gente não sabe, quando se fala de reforma protestante, se pensa apenas em trazer as escrituras ao povo. Mas não se explora tanto que a reforma foi uma reforma hermenêutica também. Que é muito interessante, porque hoje muita gente diz que é bíblico porque tem a Bíblia, prega a Bíblia. Isso. E eu queria que nesse sentido você ensinasse ou falasse para a gente a interpretação bíblica segundo a perspectiva reformada. Ok. Alguns pontos muito importantes que a gente precisa guardar, tá? Então a sua ressalva, ou melhor, o seu destaque, Paulo Júnior, é excelente. Não é só dizer eu sou bíblico, existe um modo de interpretar as escrituras, tá? Então as escrituras são a nossa regra máxima de fé e prática. Mas como é que a gente a estuda? A gente não pode estudá-la isoladamente, a gente tem que estudá-la como um conjunto. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a escritura é a sua própria intérprete. Eu não posso chegar e falar assim, então, você sabia que Deus falou que ele se arrependeu? Então Deus erra, porque ele se arrependeu. Mas se você for ler 1 Samuel 15, no mesmo capítulo que Deus fala que ele se arrependeu, ele fala que ele não é homem para se arrepender. Então o arrependimento dele não é igual ao arrependimento de homem. Então o que isso nos ensina? Que a própria escritura está explicando algo da escritura. Quando a gente não entende uma expressão, você tem outra que ajuda, um outro lugar. Nunca é bom, Paulo Júnior, a gente fazer doutrina de um verso só. Tem crente que erra nisso. Você não pode fazer doutrina de um verso só. Exato. Você faz doutrina do todo da escritura. Você começa a ver as suas partes e como elas estão interligadas e uma interpreta a outra. Segunda regra que está relacionada a isso é que a gente sempre interpreta um texto mais obscuro à luz de um texto mais claro. Se um texto, vamos dar um exemplo bem prático. Se Paulo disse 20 vezes que nós somos justificados pela fé, e não por obras, somos justificados pela fé e não pelas obras da lei, somos justificados pela fé e não por obras da lei. Aí alguém chega em Tiago 2 e fala que Abraão foi justificado por obras. Veja, eu não posso pegar um verso e fazer com que tudo que Paulo disse seja igual o que parece que Tiago está dizendo. Eu tenho que entender, mas o que Tiago está dizendo comparado com o que Paulo disse? Será que eles têm duas teologias diferentes? Se tem, então o livro de Deus já não é mais coeso. Como a gente crê que é um livro coeso, então como é que eu posso combinar? Então é aí que eu vou olhar para vários textos da Escritura, não só paulinos, mas em outros lugares da Escritura, para entender que Tiago não pode estar falando de mérito. Não pode estar falando de algo que exalte o ser humano, porque isso é contra todo o Novo Testamento, toda a Escritura. Então é assim que a gente interpreta. A gente usa as porções mais claras e mais abundantes para explicar as mais obscuras e menos comuns, tá? Então essa é uma segunda regra. Eu diria que uma terceira, e talvez isso seja suficiente só para ilustrar para o nosso povo, é que a Escritura, ela é uma história da redenção toda interligada.
E eu amo falar disso, Paulo Júnior, porque eu acho que essa é uma das coisas ainda por ser mais descobertas pelos nossos ouvintes que têm apreço pela teologia reformada, mas talvez não estudaram isso. Que é o seguinte, a escritura ela é uma narrativa só. Ela não é composta de 66 livros estanques. Ela é um livro. Sim, escrita por muitos homens, mas um livro. E esse um livro mostra como Deus criou e as coisas caíram, tudo rapidinho, 3 primeiros capítulos da Bíblia. E o resto da história de Gênesis 4, na verdade, da metade de Gênesis 3 até Apocalipse 22, é uma história de redenção. Se é uma história de redenção, então eu tenho que aprender a fazer ligação. Por exemplo, eu tenho que começar a estudar como é que histórias do Antigo Testamento têm a ver com passagens do Novo Testamento. Eu tenho que estudar como é que reis apontam para Jesus Cristo. Né? Então, uma hermenêutica cristocêntrica significa que Cristo é o personagem principal dessa história da redenção. Se a narrativa inteira é uma narrativa de redenção, então ele é o ápice. Se ele é o ápice, o que vem antes tem que conectar com ele. Eu não posso falar sobre Daniel e não fazer nenhuma ligação com Cristo. Porque senão, então essa história é estanque. Daniel me ensina umas coisas, o Evangelho ensina outras, e não é assim. A Escritura é um livro só. Então essa é uma das coisas mais bonitas da hermenêutica reformada. É que ela estuda a Escritura como uma história única, em que as coisas estão interligadas, em que verdades ditas aqui no começo da história, elas também são ditas aqui, só que a diferença é que ela vai progredindo na sua expansão. Ela vai esclarecendo tópicos que foram ditos aqui de maneira inicial, mas ela vai expandindo nessa chamada revelação progressiva. Então são todas premissas importantes da hermenêutica reformada que os nossos ouvintes têm que saber, porque significa que você tem um óculos específico para ler a Escritura. Perfeito. Que a própria Escritura forneceu para a gente. Excelente, excelente. Agora outra pergunta também muito interessante a respeito do culto, até porque hoje o culto perdeu muito a sua característica. Como a teologia reformada enxerga o culto, ou como é um culto reformado? Tá. Essa é uma das áreas, Paulo Júnior, que eu acho que a gente tem mais diversidade. Muita gente quer ser reformado e reter um culto segundo o seu costume anterior. Não importa se é pentecostal, se é tradicional, se é hino, se tem coral, se tem banda, se tem gelo seco, sei lá o que, né, que ele gosta de usar, tá? Mas o ponto é, as pessoas elas podem até gostar das doutrinas que a gente está falando até agora, mas na hora que chega no culto, ela adota o estilo que ela curte. Então, a gente pode falar de estilo daqui a pouco, eu acho importante falar de estilo, mas antes disso, a gente precisa entender que culto não é um momento em que eu vou me apresentar diante de Deus, nem mesmo para dar alguma coisa para ele que ele não tenha. Um dos pontos que eu acho que mais negligenciado no culto é que, na verdade, o culto não é Deus sentado na cadeira e assistindo um teatrinho nosso. Assim, de braço cruzado, como quem diz... Bom, pessoal, hoje a banda tocou direitinho, hoje o conjunto, a equipe foi legal, até que foi afinadinha e tal, e Deus batendo palma, como se fosse um pai assistindo teatrinho que criança faz, sabe? Sim. Sabe, não sei, quando os meninos da gente falam assim, pai, eu vou fazer um teatro, e aí você fica assistindo o teatro deles. Às vezes a gente tem uma impressão errada de que Deus está assistindo o culto. É o contrário. Culto é Deus convocar você para dialogar com o seu povo. Então, essa é uma coisa muito bonita. Eu sempre ensino que o pessoal perdeu de vista isso, infelizmente. Culto para a maioria das igrejas evangélicas, e os nossos irmãos que nos ouvem, eles estão pegando isso. Para eles, assim, culto tem 2 blocos. Louvor, palavra. Quando tem palavra, tá? Equivalente. Quando tem. Sim. Mas vamos pensar num modelo não tão ruim assim. Louvor, palavra. Qual é o problema disso? Não é que é errado louvar, nem é errado ter palavra. São 2 coisas que fazem parte do culto. A gente não está negando isso. Mas não tem diálogo com Deus. A beleza da Escritura é que ela tem frequentemente Deus falando e o seu povo respondendo. Deus fala alguma coisa maravilhosa e o seu povo... Então, por exemplo, quando os reis fizeram reformas religiosas, vou usar de novo Ezequias como exemplo. Às vezes algo era feito, né, a música era tocada e o povo se ajoelhava em reverência a esse Deus todo-poderoso, soberano. Então tem uma resposta, Deus fala alguma coisa, a gente responde. Por isso que as pessoas têm que entender que o conceito de liturgia,
ele vem a partir da ideia de que Deus está dialogando com o seu povo. Deus é que está conduzindo o culto. Ele não está sentado na cadeira assistindo o culto. Ele está conduzindo o culto. Interagindo, ele fala, a gente responde. Eu sempre digo assim que o culto não é tanto uma oferta nossa, quanto uma resposta nossa à sua redenção. Ele fala, a gente responde. Ele fala, a gente responde. A gente responde em oração, a gente responde com cânticos, a gente responde, às vezes, professando um credo, ou, né, ou lendo um próprio texto da Escritura, mas o Senhor está falando o tempo todo. Esse é um conceito do culto reformado que eu acho que tem sido esquecido, sabe? Um outro que eu acrescentaria... Por favor. A ideia de culto hoje parece que os irmãos vão comparecer para assistir uma apresentação, né? Tem essa ideia também. Isso mesmo. Então, quer ver um exemplo ruim? Vamos falar da pandemia, porque aqui é uma lição preciosa. Quando as pessoas têm uma visão muito passiva de culto, elas topam ficar só na live e só no culto digital. Perfeito. Então, sabe o que vai acontecer? E, queridos que me ouvem, por favor, não cometa esse erro. Né? E se você está pensando assim, se arrependa diante do Senhor. É sério o que a gente vai falar agora. Quando terminar isso aqui e as igrejas começarem a voltar, e algumas já estão voltando, não entenda que o culto virtual substitui o culto presencial. Por quê? Porque você está dando a ideia de que assistir de casa é a mesma coisa que estar presente. Você perdeu o sentido de participação no culto. Então, é que nem assistir televisão. Entendeu? Não tem essa participação coletiva. Por exemplo, uma das coisas bonitas que a gente às vezes tem que ensinar o beabá para o nosso povo é, quando você orar na igreja, você nunca ore na primeira pessoa do singular. Você está orando em nome de pessoas, não é? Quando eu oro, eu falo assim, Senhor nosso Deus, Amém. Pai nosso, não é? Abençoa o teu povo, nós que somos chamados pelo teu nome. A ideia é, eu estou orando em nome do povo de Deus. E porque eu estou orando em nome do povo de Deus, então eu oro na primeira pessoa do plural. Eu falo nós. Outra coisa legal, os que nos ouvem, prestem atenção nisso. Olha quanta música que usa eu, ao invés de nós. A gente tem que pensar que culto é a gente conjuntamente... a uma só voz adorando o Senhor. Não é eu. Eu não estou cultuando o Senhor sozinho. Né? Sim. Então, acho que as pessoas, o seu ponto, Paulo Júnior, é importantíssimo. As pessoas perderam a noção de participação. Elas acham que culto é extremamente passivo. Elas só ficam lá como se estivesse assistindo uma programação. E aí, a pandemia vai dar rasteira em muita gente. Porque tem gente que vai falar assim, pô, de casa eu assisto, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você perdeu o entendimento de culto se você acha que é a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Bom, vamos avançando aqui. Tá muito bom, hein? O tempo tá voando porque tá excelente. Tá? O tema foi muito oportuno e as respostas estão extraordinárias. Espero que vocês estejam gostando aí. A próxima, eu acho que por causa do tempo, eu não sei se eu dou uma puladinha nessa... Tem aqui a adoração reformada e a pregação reformada. Você quer você quer completar a questão do culto com a adoração e já passa para a pregação reformada. Tá. Ok, vamos lá. Então, de adoração, vamos dizer que algumas pessoas também esquecem de que o culto ele tem vários elementos. Os reformados do passado nos ensinaram que culto não é um lugar que eu só apresento as minhas vozes e eu louvo a Deus. Sim, louvor é parte disso, né? Mas quando a gente, vamos usar a palavra adora o Senhor, a gente está mostrando que é a Ele que nós prestamos culto. A gente está exaltando a Ele. Mas quando eu exalto a Ele na sua santidade, na sua justiça, necessariamente isso reflete em mim. Eu não sou santo e não sou justo. Então o culto tem que ter confissão, tem que ter a gratidão, tem que ter o momento em que eu respondo com uma expressão de fé sobre quem é esse Deus, não é? Então, inclusive eu adoro de várias maneiras. Outra coisa também que as pessoas têm esquecido, elas não sabem adorar na oração, Paulo Júnior. Muitos dos crentes que nos ouvem, infelizmente, e outros que não estão ouvindo, eles só sabem orar dizendo, Senhor Deus, muito obrigado por tudo, abençoa o dia hoje, né? Alguma coisa assim. Ele esquece de que
uma das maneiras mais gostosas da gente expressar amor pelo nosso Deus é falar para Ele das suas grandezas. E fazer isso na oração, adorá-lo na oração. Amém. Então, esse é um elemento do culto que a gente precisa resgatar. Nós estamos ali para adorar o Senhor. Então a gente faz isso não só cantando, a gente faz isso através de oração. A gente pode fazer isso através até de leituras bíblicas, que exaltam as virtudes do Senhor. Não é? Então a adoração reformada, ela é central. Inclusive, fecho essa parte dizendo o seguinte: todas as vezes que a gente ouve uma doutrina, alguma coisa da Escritura que mexe conosco, que mostra alguma coisa que a gente ama, que fala com a gente tem que responder com adoração, doxologia, não é? Sim. Então, para quem lembra aí do texto de Romanos, Paulo está falando Romanos 9, 10, falando sobre eleição, falando sobre evangelização, falando sobre como Deus vai salvar não só os gentios, mas a Israel e tal. Depois ele fala tudo aquilo, ele para e fala assim: pessoal, eu preciso cantar, dá licença. Ó, profundidade da riqueza. E aí ele faz poesia, não é? Perfeito. Porque não dá pra falar dessas coisas passivamente. Isso tem que mexer com a gente. Tem que mexer com a gente. Então a gente louva o Senhor, não é? Adora. Agora vamos fazer a transição para a pregação reformada. Pregação reformada, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser expositiva. Quando eu falo expositiva, ela precisa expor o texto. Significa que ela é um comentário bíblico? Não. Ela não precisa ser necessariamente seguindo cláusula por cláusula, né? Por exemplo, se você for cláusula por cláusula, você vai se dar mal quando você for expor 1 João. 1 João é circular. 1 João fala alguma coisa aqui, fala ali, fala depois ele volta aqui de novo. Então você tem que aprender que diferentes autores colocaram estilo literário diferente. Por exemplo, quando eu estou pregando lá na igreja nesses últimos domingos em narrativas, tá? Então eu estou pregando em narrativas. Quando você prega narrativa, não é igual pregar uma carta paulina. Você não fala assim: eu tenho 3 pontos. É uma história, você tem que contar a história. É uma história. Né? Deus escreveu histórias, e inclusive boa parte da Bíblia é história, porque história, a gente grava a história. Sim. Isso mexe com a gente, você fala assim: puxa vida, história é um negócio fascinante, você guarda. Tanto é que às vezes você ouve uma mensagem, você não lembra muito bem dos pontos do pastor, mas a ilustração se lembra. Porque história marca, sim, não é? Sim. E é uma história marcante. Então, a pregação reformada, ela tem que ser bíblica, tem que ser expositiva, mas tem gente que acha que exposição é fazer versículo por versículo sempre do mesmo jeito. E não é verdade. Exposição é respeitar o gênero literário da Escritura. Você prega de maneiras diferentes. Se você prega Salmos, se você prega Eclesiastes, se você prega um evangelho, se você prega epístola. Então a gente pode e deve ter estilos diferentes, porque a gente tem que respeitar as características do gênero literário. Tá? Então, bíblica, expositiva, cristocêntrica. Pregação reformada, ela tem que conduzir a Cristo. Ela tem que conduzir a Cristo, porque Cristo é o ápice da história. A gente falou ali, né, da questão hermenêutica, e isso tem que aparecer na pregação. E um ponto que eu quero gastar, que eu não falei até agora, mas eu acho muito importante. Pregação reformada não pode ser lei. A lei de Deus amassa a gente, e ela não oferece esperança. Se você chega com o chicote e você não traz o evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação, todo mundo sai dizendo: olha a palavra poderosa, mas desesperadora. Sim. Por exemplo, se eu chegar e começar a falar sobre como eu estivesse falando sobre o coração do humano, que é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí eu falo das corrupções do coração, até quando você acha que você está tendo uma motivação boa, a sua motivação ela é manchada pelo pecado, e eu acabo com você no sermão. E o sermão acabou, todo mundo vai para casa desesperado. Se eu não disser para ele que ao mesmo tempo que o coração é corrupto, eu vou lembrar que o Senhor trabalha no coração. O coração é o lugar onde Deus atinge, eu não atinjo. Eu não consigo limpar o meu coração, mas Cristo pode. E o evangelho, então, tem que aparecer. Então, eu digo isso porque muita gente acha que é bíblico quando ele prega regra, quando ele prega lei. E lei amassa a gente. Não é que a gente não deva pregá-la, não é isso. Mas ela mostra a nossa falha, ela mostra o nosso pecado, como a gente erra. E aí, depois que ela mostra tudo isso, aí a gente fala assim: puxa vida, eu preciso de Cristo. A lei conduz a Cristo. Ela é o aio que conduz a Cristo, como Paulo ensinou lá em Gálatas. Então, inclusive, quando eles citam muito o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado,
ele ficou muito famoso por esse sermão. Mas eles se Sim. esquecem que ele estava fazendo uma série sobre justificação pela fé, falou muito sobre a graça, sobre o amor de Deus, não é verdade? Jonathan Edwards falou muito mais de céu do que ele falou de inferno, por exemplo. Sim. Tá? Muito mais, tem muito mais sermões dele sobre céu do que sobre inferno. Tem muitos sermões dele sobre a beleza de Cristo. Então, a gente precisa apontar o pecado. O que eu estou dizendo é que a gente não pode só fazer uma... Tem gente que acha que pregação boa é pregação chicote. E tem gente que é o oposto. É o oposto, aí é o outro erro. Que acha que pregação boa é aquela pregação assim que eu saio, falo assim, que gostoso, vai ficar gostoso. Como se pregação fosse coceirinha para os meus ouvidos. Sim. Não, a palavra do Senhor, ela me desnuda. Amém. Ela me deixa exposto. A palavra do Senhor, ela quando é pregada, e a gente percebe, né, poderosamente, ela escancara. Paulo falou que quando alguém profetiza, e ele está se referindo ali a expor a palavra do Senhor, quando alguém profetiza, é como se os segredos do coração lhe fossem manifestos. Amém. A pessoa chega na igreja e fala assim, Paulo Júnior, quem é que te contou sobre a minha vida? Mas ninguém contou para você, é que você pregou a palavra e escancarou a vida dele. Parece que alguém contou os segredos dele para você, mas não foi isso. É isso que a palavra de Deus faz. Ela me desnuda. Então quem gosta da pregaçãozinha aqui só docinha, ele também esqueceu. Para ele, graça, sem falar de pecado, é graça barata. Sim. Então existem dois extremos e a gente não pode cair em nenhum desses erros. Sim. Uma pregação informada tem lei e tem evangelho. Amém. Perfeito. Agora vamos ver. Nós temos aqui 6 minutos para as duas últimas. Vamos lá. São perguntas complexas, mas vamos ver. Vou tentar. Bom, fale um pouco rapidamente sobre a membresia e disciplina eclesiástica na perspectiva reformada. Que é importantíssimo a gente falar que, ainda mais nesses dias de muita pregação virtual e muito trabalho online, você precisa se conectar a uma igreja local. Você precisa se conectar a uma igreja local e ser membro dessa igreja. Por quê? Não é só uma questão, pastor, mas eu amo a Jesus e tal. É porque quando você se conecta, você está se submetendo à liderança enquanto ela for bíblica, e isso é necessário para o seu crescimento. Você está prestando contas, então, isso é importante, a gente precisa prestar contas uns aos outros. Olha quantos mandamentos na Escritura, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. É a ideia de que a gente precisa dessa interatividade. Ninguém pode ser crente solo, não existe crente solo. Não existe crente solo, querido. Tá? Se você acha que você é crente solo, você precisa se filiar a uma igreja. Você precisa prestar contas. Você precisa se dispor a servir pessoas e ser servido. Inclusive, quem não se filia a uma igreja, ou se mostra soberbo na sua autossuficiência, ele esqueceu que ele precisa de pessoas, ele precisa de gente na vida dele ministrando. Ou ele está na sua comodidade, em que ele não quer servir. Peraí, Deus deu dons a você. O Espírito de Deus deu dons a você. Precisa servir pessoas, precisa ajudar pessoas, serem instrumentos nas mãos do Redentor. Né? Então, a membresia ela é necessária porque Deus não nos fez para sermos desconectados. Como resultado da membresia, disciplina eclesiástica é um efeito importante. Por quê? É Deus cuidando do seu povo, limpando o que precisa ser limpo. Perfeito. Quando alguém professa ser de Cristo, mas não vive como de Cristo, e mesmo mediante constantes exortações não se arrepende, ele tem que ser tirado. Ele precisa ser tirado. E isso não é falta de amor. Isso é amor. É dizer para ele assim, acorda, meu querido. Você está indo para caminho de perdição. A disciplina é uma das maneiras mais lindas de mostrar amor. Crentes precisam ouvir isso. Mais bonitas de mostrar amor. É dizer para ele assim, dói, mas eu preciso fazer isso. Para que você entenda o quanto nós amamos você. Perfeito, perfeito. E vamos para a última pergunta. Vamos lá. Weber, qual é a importância da igreja ter uma confissão de fé e o que você pode falar da confissão de fé reformada? Tá. Então, ter uma confissão de fé não é comum para muitos evangélicos que não são de igrejas históricas, tá? As igrejas mais históricas, elas costumam ter confissão de fé. As que não têm confissões de fé, elas acham que é papel, não importa. Elas perdem de vista várias qualidades, vários benefícios resultantes de ter uma confissão. Primeira coisa,
Quando você tem uma confissão, você está sendo honesto. Você está explicitando para todo mundo que quiser checar o que você crê. Se eu começar a pregar alguma coisa diferente daquilo, vamos dizer assim, peraí, Heber Júnior, mas você não disse que você crê nisso aqui? Quando eu escondo o que eu creio, aí sabe o que acontece? Igrejas de pastores que são Bíblia. Tudo que eles falam é Bíblia. Ele falou isso, o pastor falando de tal que falou. Entendeu? Uma igreja que não é regida por uma confissão está sujeita a ser enganada por um pastor que tudo que diz é lei. E isso é uma característica de seita. Isso é característica de seita. Sim. Então a confissão, ela é importante porque eu explicito para as pessoas o que eu creio e eu me submeto a esse crivo. Se eu fizer errado, me corrija. Tá? Lembra que o próprio Paulo disse assim, se alguém pregar um outro evangelho, inclusive eu, não aceite. Ele se submete. Não é porque ele é um apóstolo que ele pode falar o que ele quer. Nada disso, né? O evangelho era aquele. Então, quando a gente escreve uma confissão, quando a gente adota uma confissão de fé, a gente está dizendo para todo mundo, isso que a gente crê, pode cobrar a gente disso. Isso aqui é a nossa leitura de pontos cardeais. Aí alguém vai dizer assim, mas isso não é colocar um documento humano acima da Bíblia? Não. Por quê? Porque ela é apenas a nossa lente pela qual a gente interpreta a Escritura. Ela está sujeita a mudanças quando necessário. Alguém pode voltar nela e dizer assim, isso aqui não expressa bem esse texto. E talvez estudando a Bíblia de novo, precise mudar alguns detalhes da confissão. E a teologia reformada tem exemplos ao longo da história de mudanças de confissão, tá? Então, não é colocar alguma coisa acima da Escritura, mas é a gente explicitar o que a gente crê, a gente se colocar debaixo disso para que isso nos una. Confissões unem, não são para dividir. Amém. Elas são para unir e são para expressar uma pureza doutrinária. Você não vem aqui ensinando o que você quer. Essa aqui é a nossa fé. Então você tem que se sujeitar a ela. É importante a gente dizer isso. E sobre a sua pergunta final, você falou confissão reformada, então vamos lá, um dado importante para os nossos ouvintes. Só os séculos XVI e XVII devem ter pelo menos, vou chutar aí, estimar, cerca de umas 200 confissões reformadas diferentes. Para mostrar o quê? Olha que legal. Que não existe uma. Todas elas foram articulações de reformados sobre o que diz a Bíblia. Aí alguém vai dizer, peraí, pastor Heber, 200 confissões diferentes? Não, calma. Não são 200 confissões ensinando coisa diferente. São 200 confissões distintas ensinando praticamente a mesma coisa. Sim, isso é impressionante. Impressionante. Gente que estava na ponta da Holanda, com o norte da Itália, com a França, com a Inglaterra, com a Polônia, Hungria, escrevendo documentos reformados que representavam a sua igreja, mas que batiam em quase tudo. Isso aqui é impressionante e é lindo. Então, se pastores nos ouvem aqui que estão aderindo à teologia reformada, mas estão numa igreja que não tem uma confissão, eu os encorajo a pensar não em fazer uma, porque fazer uma não é fácil, mas estudar as que tem, para de repente adotar uma e dizer assim, ó, essa aqui representa bem a minha fé. Perfeito. Pessoal, nós estamos com o tempo estouradíssimo. Você viu que eu acho que o reverendo, por causa da última que não deu certo, ele veio versão turbo, né? Então foram respostas excepcionais. Pastor Heber, eu acho que esta live, as respostas, a contribuição que isso vai ter para a igreja brasileira vai ser sem precedente, porque foram perguntas e respostas pontuais para uma multidão que está muito interessada, que às vezes não tem um ponto de partida, ou ainda é muito ignorante quanto a essa coisa. Pessoal, essa live vai ser colocada depois no YouTube, no canal Defesa do Evangelho, e também vai ser espalhada, fracionada aí para as nossas mídias. Você vai poder fazer muito bom uso. Quero agradecer, pastora, a simpatia, a disponibilidade e obrigado pelo trabalho incansável em servir a igreja brasileira. Amém, querido. Obrigado, viu? Muito bom falar contigo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, querido.